Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, e a gente vai ler o versículo, vamos ler alguns versículos aí, para a gente usar como, talvez não como base, mas como ponto de partida. O versículo de número 15, inicialmente, até o... Vamos lá, a gente vai lendo aqui. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, verso 16, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja, ou para que fique convosco para sempre. Esse texto é maravilhoso. O Espírito da verdade, verso de número 17, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, Jesus diz, e estará em vós. Por isso o Espírito Santo é chamado o Deus que vive em nós. Passe uma página, o capítulo de número 16 e o versículo de número 7. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá. Se eu não for, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Jesus mostra aqui claramente que o Espírito Santo veio também para compensar a perda da presença corporal ou física de Jesus. Quando ele vier, o Espírito da verdade, o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo de número 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará aquilo que há de vir. Verso 14. Ele me glorificará. Jesus dizendo, o Espírito Santo, ele me glorificará. Porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. E terminando, agora Efésios capítulo 5 e o verso de número 18, e aí você vai poder sentar e dar glória a Deus, se desejar, e eu sei que você está já sentindo a presença de Deus, até você criar calo na garganta. Efésios capítulo 5 e o versículo de número 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, ou contenda, ou dissolução, depende da versão, mas, é uma adversativa, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, ou cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode sentar-se. Aleluia. Quantos amam a palavra de Deus? Aleluia. Aleluia. Nós somos o povo da palavra, nós somos o povo da Bíblia. Esse ano a gente está caminhando debaixo do tema guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Acredito que é exatamente esse tema que inspirou o pastor André, em que a gente pudesse estar falando aqui sobre o Espírito Santo. E alguém poderia, talvez,
questionar ou perguntar, mas, pastor, não somos guiados pela Bíblia apenas? Ocorre, amados, que a gente vive num tempo, e nós precisamos fazer menção disso, que muitas vezes o Espírito de Deus, e alguém já disse isso, que das pessoas da Trindade, o Espírito Santo é o Deus ausente. É muito pouco, às vezes, mencionado. E o Espírito Santo, que nos guia e que está nesse tema, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, é o mesmo Espírito que inspirou essa palavra aqui. De modo que é até bom mesmo a gente fazer e colocar dessa forma, porque, às vezes, algumas pessoas que dizem que são guiados pela Bíblia, muitas vezes eles acabam desacreditando ou relevando a quase nada o agir e a obra do Espírito Santo em nossos dias. Muitas pessoas, no nosso tempo, eles parecem que têm medo do Espírito Santo. Parece que eles não acreditam mesmo no agir e no mover do Espírito Santo. É claro que eu não estou falando de nós aqui, mas às vezes a gente tem pessoas que, pelo menos, a impressão que a gente tem é essa. Você prega e a impressão que dá, às vezes, é que está pregando para um monte de pessoas e a gente não sabe nem se elas estão ouvindo, porque, às vezes, não manifesta quase que nenhum tipo de reação, não manifesta nenhum tipo de sentimento. E eu acho interessante, porque nós somos pessoas que temos emoções e nós manifestamos isso em todas as áreas da nossa vida. Lá perto da minha casa tem um vizinho abençoado. Eu sei tudo do time que ele torce. Eu sei não só o time que ele torce, mas eu sei tudo o que está acontecendo. E ele parece que ele interage com os jogadores. E é o direito dele, eu não o critico por isso. Mas o que que isso tem de poder? O que que isso pode mudar a vida de uma pessoa? O fato do time ter ganhado de 2, de 3, alguma coisa assim, e cada um tem o direito de torcer para o seu time, mas e daí? E por que que num culto as pessoas às vezes questionam o fato de nós virmos aqui e de nós manifestarmos a nossa emoção, e nós nos alegrarmos, e nós nos deliciarmos em Deus, e nós sermos reativos àquilo que a gente está ouvindo, da palavra do pregador, da palavra de Deus, e a gente poder dizer glória a Deus e aleluia, e a gente sentir o agir e o mover do Espírito Santo em nosso meio. Então eu queria falar um pouquinho, e isso vai continuar ao longo do tempo, sobre o ministério do Espírito Santo. A gente leu aqui, Jesus disse que o Espírito Santo, ele viria e ele o glorificaria. Aqui a gente já dá para saber uma das finalidades do Espírito de Deus: glorificar Cristo e torná-lo conhecido. Essa é a função do Espírito Santo. E aqui já estabelece um princípio muito interessante, amados, que uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito Santo e usada pelo Espírito de Deus, ela chama a atenção não para si, mas ela promove e ela tem como alvo a glória de Deus. O objetivo do Espírito Santo, alguém disse que o Espírito Santo é como um holofote que brilha o rosto de Cristo para o homem pecador. A gente passa aqui, às vezes, à noite, na frente do centro de convenções, do nosso templo, e a gente tem vários holofotes ali. E a gente não fica olhando pro holofote. A gente olha para aquilo que o holofote está direcionado, está enfatizando. E esse é o papel do Espírito de Deus. É revelar, é glorificar. Jesus disse isso. E esse é um teste
escute, infalível para qualquer ministério, para qualquer movimento, para qualquer grupo que se diz usado por Deus. É a gente avaliar quem é que está sendo glorificado nesse movimento. Quem é que está sendo glorificado nessa reunião? É a placa do ministério? Porque alguns lugares eles mudaram os testemunhos. Não é mais depois que eu conheci Jesus. Não é mais depois que Jesus entrou na minha vida. Em alguns lugares já se usa isso. Depois que eu vim para a igreja, X ou Y ou Z. Então é a gente observar. É o nome mesmo de Jesus que está sendo exaltado e glorificado. Porque esse é o papel do Espírito Santo. Então, deixa eu dizer rapidamente algumas coisas sobre o ministério do Espírito Santo. O primeiro deles, que é importante, é a própria presença do Espírito Santo. Isso não é uma coisa irrelevante, porque Jesus não disse que o Espírito de Deus ele seria um visitante ocasional. Jesus diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então, Jesus já iguala aqui o Espírito Santo com Ele próprio. Não é que Ele daria apenas... Jesus não está dizendo, Ele vai dar um Consolador. Não, Ele vai dar outro Consolador. É interessante, é só João, apóstolo, que usa essa expressão, Consolador, que é a palavra Paráclito, que ele usa 5 vezes. 4 em relação ao Espírito Santo. E lá na sua epístola, em 1 de João, ele usa uma vez em relação a Cristo. Quando ele diz, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos da parte de Deus um advogado. É a mesma palavra. Consolador, o Paráclito, o advogado, não é? E aqui a gente tem advogados, né? O pastor Eduardo está ali. É alguém que é chamado e colocado ao lado para ajudar, para fortalecer. O Espírito Santo de Deus é esse outro Consolador, e a palavra outro aqui também é importante de mencionar, porque não significa outro de uma outra natureza, porque havia palavras que poderiam ser usadas, por exemplo, no sentido de hétero, de algo diferente. A palavra que é usada é alguém da mesma substância, da mesma natureza. Então, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Então, a presença do Espírito de Deus no meio e dentro da igreja é algo que a gente precisa mencionar nesse tempo que a gente está vivendo, que é o tempo da nova aliança. Paulo vai dizer que a gente vive o ministério do Espírito. E os teólogos, didaticamente, eles colocam assim, que Deus planejou na eternidade o plano da salvação, o Filho Jesus é aquele que entra na história, é aquele que assume de fato o compromisso do Calvário, da cruz, do sofrimento, e vai até o fim e diz, está consumado. Aquilo que eu recebi para fazer, eu executei. E o último brado de Cristo na cruz é esse. Tetelestai, não é? Está terminado, está concluído, está acabado, ponto final. O que eu recebi para fazer está feito. E é o Espírito de Deus que aplica isso, essa obra da salvação. É o Espírito de Deus que vem aqui, está dentro da igreja. Gente, não teria igreja sem o Espírito Santo. E é o Espírito de Deus, escute, uma pessoa pode morrer dentro de uma farmácia, próximo de remédios que poderiam curá-la. E por que morre? Porque o remédio não foi usado, ou aplicado, se assim quiserem. O Espírito Santo é esse que aplica no coração do pecador a obra de Jesus Cristo. Aqui a gente tem o plano e a gente tem a palavra de Deus, mas a pessoa pode, mesmo assim, ela caminhar e ela ir para a eternidade sem Cristo. E por quê? Porque se faltar
a aplicação desse remédio, que é obra do Espírito de Deus, então não adianta. A presença do Espírito Santo, e tem duas coisas que é interessante. Eu confesso, quando era mais novo convertido, eu olhava, lia as passagens bíblicas do Novo Testamento, e como qualquer cristão, eu pensava assim, olha, que povo privilegiado, que maravilha essa geração que conviveu com Cristo. E eu pensava, como qualquer um, que maravilha que seria a gente poder estar lá naquelas planícies à beira do lago de Genezaré e poder ouvir em primeira mão as palavras de Jesus e poder ouvir o sermão do monte. E o raciocínio não está errado. Mas depois, aprendendo melhor, eu descobri uma coisa, que é o próprio Jesus que diz que o ministério do Espírito Santo traria mais vantagem do que o próprio ministério dele, pessoal, aqui na terra. E a razão é pelo menos duas. A primeira é que durante o ministério terreno de Jesus, ele só podia estar em um lugar de cada vez, porque ele assume a limitação física. Então, quando Jesus está no barco, ele não estava no monte. Quando ele estava na casa, ele não estava no templo, porque ele assume essa limitação como qualquer ser humano normal. E aí não era possível a pessoa desfrutar da companhia de Cristo o tempo todo, em todos os lugares, por uma razão muito óbvia. O Espírito Santo de Deus é esse que vem e ele universaliza a presença de Jesus em todos os lugares e em todas as ocasiões. De modo que agora, não é que Jesus está ausente, é que agora ele, por meio do Espírito Santo, está dentro de cada um de nós. E é assim que a Bíblia vai dizer que nós, eu e você, somos templo do Espírito Santo. Torna Jesus acessível em todos os lugares e em todas as ocasiões. Isso não é uma coisa tão simples para a gente poder ignorar. E a segunda vantagem é que a presença do Espírito de Deus, eu estou falando sobre o ministério do Espírito Santo, dizendo que uma das partes mais importantes é a própria presença dele no nosso... Porque isso não havia, amados. Os santos da antiga aliança, e às vezes a gente se sente tão pequenininho, perto deles, a gente tem a tendência de quase divinizar esses heróis da Bíblia como se eles fossem diferentes de nós. A gente às vezes olha e acha que eles estão tão distantes de nós. Aí Tiago vai dizer que Elias era alguém como eu e você. Era alguém, e ele diz, sujeito às mesmas fraquezas. E a gente às vezes, mas deixa eu dizer uma coisa, nesse tempo que a gente vive, é tempo da graça, os últimos dias, que começou lá em Atos capítulo 2, de lá para cá a gente vive um acelerar e um cumprir das promessas do fim. Os santos da antiga aliança, às vezes alguns deles, esporadicamente, o Espírito Santo agia na vida deles, escolhia alguns e os capacitava, e os usava de modo poderoso, mas o Espírito Santo não habitava de modo universal sobre ou dentro de todos os santos da antiga aliança. Eram algumas pessoas que eram cheias do Espírito Santo para tarefas específicas, em momentos específicos e às vezes durante um tempo específico. Hoje não há mais esse limite. E olha a segunda vantagem, que eu acho igualmente importante, é que mesmo Jesus, quando estava pregando aqui, a mensagem de Jesus e o agir e o operar pela limitação, de novo, repito, física, era sempre de fora para dentro. Jesus não estava dentro dos seus ouvintes. Hoje, agora não, o Espírito Santo é promessa, ele habitaria e habita dentro de cada um de nós. E não importa quem você seja,
Se você se compromete com Cristo Jesus, é automaticamente, e Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, uma característica muito marcante de um filho de Deus é que o Espírito de Deus habita dentro de você e dentro de mim. Deixa eu dizer uma segunda aspecto marcante do ministério do Espírito Santo, é a regeneração. O Espírito de Deus, como eu já falei, é Ele que aplica a obra de Cristo. Amados, nenhuma pessoa poderia ser salva sem o agir do Espírito Santo. Foi Charles Spurgeon que disse assim, é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que um pecador conhecer a Cristo e entrar no céu sem o poder do Espírito Santo. É mais fácil você transformar um leão e transformá-lo e domá-lo e fazer com que ele seja vegetariano do que um pecador ser salvo sem o poder do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo. Olha, o pregador pode ser o mais eloquente, ele pode conhecer inclusive a Bíblia, ele pode ser alguém comunicativo, ele pode ter facilidade, as pessoas podem de fato dizer que ele é uma pessoa que se expressa bem, mas você pode pregar, a pessoa poderia entrar aqui domingo após domingo, dia após dia, e ir embora do mesmo jeito, a menos que o Espírito de Deus tire o véu e revele Jesus. É o Espírito de Deus que faz com que uma frase dita pelo pastor André aqui no domingo mude a vida de uma pessoa por toda a eternidade. É o Espírito de Deus que pega uma parte de um louvor. É o Espírito de Deus que pega uma palavra e pega essa palavra e imprime no coração dessa pessoa. Aleluia. Somente o Espírito de Deus pode fazer isso. Só Ele pode. Sem o Espírito de Deus, irmãos, não haveria salvação. Isso é obra do Senhor. É por isso, e olha, a gente até pode ter, e nós temos, e isso é normal, a gente tem lista de membros da igreja visível, mas a gente não tem relação de salvos. Porque só o Senhor é que conhece os seus. Lá no céu tem a lista de salvos e de membros da igreja invisível. Aqui a gente lida com o que é visível. Mas saiba disso, o Espírito de Deus é aquele que habita, e essa é uma marca característica de quem é de Cristo. Isso é maravilhoso. Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 1, e ele diz que duas coisas que, se você guardar no seu coração, vai lhe fazer bem para o resto da vida. Ele diz que o Espírito de Deus é como um selo. Ele usa essa expressão. O Espírito de Deus é um selo. Meu pai, ele mora na roça. E qualquer pessoa daquela região sabe quais são os animais que são dele. Por quê? Porque tem uma marca. Diga comigo, marca. Todo salvo, ele é propriedade. A primeira coisa que o selo caracteriza, e Efésios, Paulo diz isso, foste selados. Aí não é batismo com o Espírito Santo. Aí é o fato de que quando o Espírito Santo regenera, ele não apenas apresenta Jesus, essa pessoa é perdoada, mas o Espírito de Deus passa a habitar dentro dessa pessoa. E ele não é um visitante, ou ele não vai habitar por algum tempo. Ele habita dentro dessa pessoa, e saiba disso, o Senhor conhece os seus. E no dia do arrebatamento, aqueles que são do Senhor, aqueles em cuja vida o Espírito de Deus habita, olha, o inferno, os demônios e qualquer outro poder desse universo não vai poder eliminar, apagar, riscar essa marca que é o selo do Espírito de Deus na minha vida e na sua vida.
E é por isso que eu amo a Bíblia. Jesus diz isso: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas, porque tem ovelhas que não são de Jesus. Ele diz: as minhas ouvem a minha voz. E eu as conheço, a gente tem relacionamento. E elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão, porque ninguém pode tirá-las ou arrebatá-las da minha mão, diz Jesus. É mais, estou andando. Aí continua, João 10, ele diz assim: o meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Então você está na mão de Jesus e você está na mão do Pai. E você é conhecido do céu, o Espírito. Porque eu estou dizendo isso? Porque como novo convertido durante muito tempo, eu vivi, e eu sei que muita gente, às vezes, pastor André, tem dúvidas, tem receios, não é? Algumas pessoas, por exemplo, não gostam de ouvir mensagens sobre a vinda de Jesus. Às vezes, pela sua imaturidade, elas... Meu irmão, o Espírito de Deus habita em você. Você é propriedade de Cristo. Não angustie o seu coração. O Senhor conhece os que são dele. Você tem a marca de Deus, o selo, e o selo é inviolável. O selo era algo que ninguém podia violar, e nem pode violar. Segunda coisa que o selo do Espírito Santo, eu estou falando ainda sobre salvação, é que Paulo escreve aos Efésios, ele diz que a gente tem o selo do Espírito Santo, o qual é o penhor. O que é um penhor? Eu faço um negócio com o pastor Marcos, e ele pode ser que para garantir isso, eu pego o meu relógio e eu dou como garantia para ele. E eu estou dizendo para ele: eu estou te dando uma certeza de que você não vai levar prejuízo. O contrato vai ser cumprido. O Espírito de Deus que habita em mim e em você é o penhor. É a garantia de que a obra que Jesus começou na sua vida e na minha vida um dia, ela vai ser terminada. Não importa quanto tempo demore. Durante o processo da santificação na vida do cristão, enquanto isso demora, a palavra de Deus vai dizer isso: tendes por certo isto, que aquele que em você começou a boa obra, o quê? Ele vai aperfeiçoar. Aleluia. Então eu descanso em paz diante dos ataques do diabo para me trazer dúvidas, para dizer: você não é filho de Deus. Olha aí, eu lhe digo: olha, Jesus começou uma obra na minha vida um dia, e apesar das minhas falhas, e apesar das minhas imperfeições, eu tenho um penhor. Ele é fiel, e a transação será concluída no tempo e na hora de Deus, quando nós seremos glorificados e a obra será terminada. Aleluia. Terceiro aspecto do Espírito Santo é acerca da missão evangelística. Irmãos, é o Espírito Santo que capacita a igreja. É o Espírito de Deus que faz gente sair de casa, como nessa noite, cansado. De gente, eu vi aqui uma criança vindo da escola para cá. É o Espírito de Deus que nos mobiliza. Jesus disse que no dia que ele fosse erguido, ele iria atrair a gente para ele. E é o Espírito de Deus que nos dá graça, poder, autoridade. Escute, o Espírito de Deus é o principal agente da obra missionária e evangelizadora. É Ele que levanta gente para pregar. É Ele que capacita pregadores e pregadoras. É Ele que dá mensagem para a gente pregar. É Ele que convence o pecador. E é Ele que transforma e faz uma igreja viva, é uma igreja dinâmica, e é uma igreja em ação, e é uma igreja que vai falando de Jesus em todos os lugares e em todos os momentos. A principal missão do Espírito de Deus é essas. E o que é avivamento? A gente não ora por avivamento? Qualquer lugar onde você ouvir falar de avivamento, você vai perceber isso. Avivamento é uma visitação inteiramente. A Naná tem falado aqui sobre aquilo que Deus tem mostrado para ela. E saiba disso. A gente vai ver esse mover, esse agir de gente vindo para Jesus, porque o Espírito de Deus vai atraí-los para Cristo.
de gente chegando à presença de Deus. Avivamento é esse mover inteiramente sobrenatural do Espírito de Deus, onde uma comunidade inteira, um povo de Deus toma consciência dessa presença sobrenatural, da santa presença de Deus, e as pessoas começam a vir a Cristo na certeza de que Deus está nesse lugar, e elas precisam resolver a sua vida com Deus. Sem o Espírito de Deus, disse John Wesley, nós não poderíamos fazer nada a não ser acrescentar pecado sobre pecado. É o Espírito de Deus que faz isso. Agora deixa eu partir para mais um aspecto que eu acho que é importante a gente observar. Efésios capítulo de número 5, a palavra de Deus vai dizer, mostrar para nós, e eu vou terminar aqui, mas eu quero que você guarde no seu coração. A palavra de Deus vai mostrar a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo. Eu falei agora sobre o fato de sermos habitados pelo Espírito Santo. Não há crente, não há cristão na face da terra que, sendo cristão, não tenha o Espírito de Deus. Porque se não tiver, ele não é cristão. Esse é um ponto. Agora, a Bíblia manda, ordena. Isso é uma ordem. E alguém já disse que esse é talvez o mandamento mais ignorado pelos cristãos. Efésios, Paulo diz isso: e não vos embriagueis com vinho, no qual há libertinagem, no qual tem uma versão que diz que leva vocês à desgraça. Mas, e Paulo faz um contraponto aqui, né, entre alguém embriagado, cheio de vinho, de álcool, de drogas, o que quer que seja, e alguém cheio do Espírito Santo. E a palavra diz, mas deixem-se, e essa versão é meio melhor que as outras, deixem-se encher com o Espírito Santo. Porque o desejo do Espírito Santo de nos encher é maior, sempre maior, do que o desejo que eu e você possa de ser cheio dele. E aí, irmãos, isso leva a gente a pensar o seguinte: o que é uma pessoa espiritual? O que é espiritualidade? O que espiritualidade significa? Quais são os critérios para a gente dizer ou afirmar que uma pessoa é espiritual? Que uma pessoa é alguém que verdadeiramente a gente pode dizer que ela possui uma espiritualidade. Por exemplo, a gente pensa, e a gente tem conversado um pouco às vezes, eu aprendo bastante, dialogando, tenho esse privilégio, nem todos têm, às vezes a gente passa o dia junto, almoça junto. Hoje a gente conversou um pouco sobre isso, junto com o pastor André e outros pastores, e isso vai fazendo a gente aprender, crescer, conhecer um pouco mais. Muitas vezes, amados, nós pensamos, por exemplo, que uma pessoa espiritual é alguém que possui muitos dons. Uma pessoa que tem muitos dons é uma pessoa, na nossa concepção pentecostal, é alguém espiritual. A impressão que dá, às vezes, para algumas pessoas é que espiritualidade é uma coisa assim que a pessoa parece que vai deixando de ser gente, vai deixando de ser humano. Mas não existe nada errado em a gente ser humano. E tanto não existe que só tem uma coisa nesse universo que tem a imagem e a semelhança de Deus. É gente, é ser humano. O pessoal se empolga muito com mico-leão dourado, gosta de cachoeira, se empolga demais com a fauna, com a flora, e a gente vê um monte de postagem no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, mas não existe nada mais lindo nesse universo para Deus do que gente, porque a imagem e semelhança de Deus não está nas florestas, nem nos rios e nem nos bichos. A imagem e a semelhança de Deus está em você. Em outras palavras, não existe nada nesse universo que se parece mais com Deus do que essa pessoa que está aí do seu lado. Pode olhar para ela que você vai ver aí resquícios, alguma coisa de Deus na vida dessa pessoa. O que é uma pessoa espiritual? A gente pensa logo, é uma pessoa que possui muitos dons. Não, amados. E Jesus, graças a Deus, que é Ele que corrige isso. Jesus vai dizer que lá no final vai ter gente que vai chegar e dizer, mas Senhor, em Teu nome nós não profetizamos? Mas em Teu nome, Senhor, eu expulsei demônios. Mas em Teu nome nós fizemos milagres, e eles fizeram mesmo. E no nome de Jesus, verdadeiramente, eles fizeram aquilo. Então, Jesus deixa muito claro para a gente aqui, nessa passagem, que
o que é espiritual é alguém que manifesta nele o caráter de Jesus. E aí tem uma coisa importante, dons é uma coisa que a gente ou tem ou não tem, não existe meio dom. O dom é uma coisa que vem pronta. Se uma pessoa possui um dom, ele recebe esse dom e ele é completo. Não tem uma pessoa que tem 3/4 do dom de profecia e o outro tem a metade. Não, o dom é algo que vem para a gente madura e para a gente imatura. Existe caso de pessoas que aceitam Jesus, aliás está na Bíblia, aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo e já começou a profetizar. Não está aí, não aconteceu isso lá na casa de Cornélios? E eles já começaram, que maturidade tem uma pessoa dessa? Nenhuma. Mas dom é uma coisa que se recebe pronto. Agora, o que manifesta de fato a espiritualidade na vida de uma pessoa, e você pode dizê-la que ela é espiritual, é quando ela reflete o caráter de Cristo na sua vida. É quando aparece nela o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão. E alguém pode olhar e dizer, essa pessoa se parece com Jesus. Aí está uma pessoa espiritual. A questão é que a gente oscila muito, não é? Entre essa coisa de carisma e caráter. E elas não precisam ser questões controversas que uma opõe-se à outra. Às vezes a gente vê lugares onde se fala muito, não é? Se ensina muito a palavra e Bíblia, mas as pessoas parece que têm receios de buscar dons. E é interessante, Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, que o dom, quando na igreja, ele manifesta a presença do Espírito Santo. Então é assim, o Espírito de Deus está aqui, ok, ele é invisível. Aí o que é que Paulo vai dizer? Que a manifestação do Espírito, ele torna-se conhecido e visível por meio de dons. Mas às vezes você também tem igrejas que elas enfatizam tanto isso, que elas esquecem da reflexão, da meditação, do crescimento, do conhecer da Bíblia. E aí você vive, às vezes, essa anomalia. E uma coisa não deve competir com a outra. A gente deve ser cheio do Espírito Santo, é o que a palavra de Deus está dizendo. E o texto paralelo de Colossenses vai dizer o seguinte: habite a palavra de Cristo em vós. Habite em vós a palavra de Cristo. Então é assim, cheio do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus. Cheio da palavra de Deus e cheio do Espírito Santo. Tem gente que às vezes, mas tem uns negócios esquisitos lá, pastor. E o povo, e tal, e tem umas coisas assim. Mas toda igreja tem criança mesmo, normal. Toda família tem menino. Mas toda família e toda igreja também tem pai. E aí é papel nosso ajudar essas pessoas para que eles amadureçam e para que eles cresçam. E aí, irmãos, a gente tem esses polos, e isso não é novidade, já está na Bíblia. Paulo, por exemplo, escreve aos Coríntios, e Corinto era assim. Corinto era uma igreja ultra espiritual no que diz respeito àqueles que pensam que dons é o que carimba uma igreja de espiritual. E Paulo, inclusive, ele normatiza a igreja de Corinto, dizendo, gente, 3 profecias, no máximo. Por quê? Um festival de profecia. Você vai, tem culto aí que você vai, se tiver 10 pessoas, o pregador revela os 10. Se tiver 500, o culto vai acabar 2 horas da manhã, porque ele vai revelar as 500. É interessante, esse pessoal precisa olhar para a Bíblia, e tem gente que profetiza no rádio. Ora, Paulo normatiza o culto, e diz, tem que ter controle. E tem gente que profetiza no Facebook, e tem gente que profetiza nas redes sociais. Aí ele diz, gente, tem que ter ordem, tem que ter organização, tem que ter espaço para a revelação da palavra. Essa era Corinto. Aí para Tessalonicenses tinha um outro problema, eles não ligavam para isso. Aí Paulo escreve e diz, olha, não desprezem as profecias. Então, não desprezem. Isso é de Deus, isso tem valor, dons espirituais. Então, é esse equilíbrio, e essa palavra é mágica, é importante. O pastor André
poderia e tem usado a palavra disciplina, é a mesma coisa. É isso que a gente precisa trabalhar, e entre esses cuidados que a gente tem que ter, de ser uma igreja bíblica, reflexiva, profunda, de não ser como em muitos lugares que às vezes a igreja tem milhões de quilômetros quadrados, mas é rasa como um pires. Nós precisamos ser uma igreja que é aprofundada na palavra de Deus, mas a gente crê no agir sobrenatural de Deus, que Deus fala através de dons espirituais, que Deus pode usar quem Ele quiser. E nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Em primeiro lugar, como é que significa isso, ser cheio do Espírito Santo? Irmão, para alguém ser cheio, ele precisa se esvaziar de outra coisa, não é? Não dá para mim, esse copo aqui está cheio de água, quase cheio, já vamos chegar lá. Não dá para mim encher esse copo aqui com outro conteúdo, se primeiro não esvaziar ele de água, amém? Simples. Então, é uma ordem isso aqui, enchei-vos do Espírito. Então, a primeira coisa que eu posso lhe dizer é isso, do que você está cheio? Do que é que você está cheio? Não é? Tem gente que está cheio de tanta coisa, não tem como. Você precisa, vem para cá, e a mente volta lá para as mesmas coisas. E Jesus diz isso, a boca vai falar o que está aqui dentro, né? E vai botar isso para fora. Então a recomendação primeiro é essa, se esvazie de outras coisas. Porque para o reino de Deus habitar, ele não vai conflitar com outro reino, com qualquer coisa. Isso precisa dar lugar. Segunda coisa, o que significa ser cheio do Espírito Santo? É completude. Ser cheio, esse copo não está cheio. Ser cheio é até a tampa. Ser cheio é que atingiu a capacidade total. Ser cheio é que não mais cabe nada aqui a não ser esse líquido que está dentro. E para outra coisa entrar, ele tem que sair. Então, significa isso, muitas pessoas, elas até têm, e ninguém pode negar, que o Espírito de Deus habita nela. E aí tem uma coisa interessante, é que ninguém é cheio o tempo todo, permanentemente, irmãos, de modo que não precisa buscar mais. Acho que Dale Moody disse isso, perguntaram para ele, pregador do século XIX, você se considera um homem cheio do Espírito Santo? Ele diz, eu me considero, eu sou cheio do Espírito, mas eu tenho um vazamento. Né? E todos nós temos vazamento. Você vai ler Atos dos Apóstolos, você vai ver em Atos capítulo 2, que a igreja, todos os 120, são cheios do Espírito Santo. Mas depois você vai ver na sequência, em outros enchimentos, para as mesmas pessoas. Porque o enchimento de ontem foi para ontem. A unção e a graça e a experiência da semana passada foi para aquela semana. Hoje Deus tem um enchimento novo. Hoje Deus quer derramar do Espírito Santo sobre a minha vida e a sua vida. Não esqueça disso. Aleluia. Você se considera uma pessoa cheia do Espírito Santo? Se considera? Irmãos, o que enche uma igreja e que faz uma igreja relevante não é uma agenda lotada de eventos, não é festividade uma atrás da outra e um incansável labor religioso, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. E sabe uma coisa maravilhosa, eu disse aqui, Paulo contrapõe uma coisa com a outra, vocês perceberam? Não vos embriagueis com vinho, vinho traz desgraça, traz devassidão. Uma pessoa embriagada, olha só, ela age fora do natural naquilo que é ruim, não é isso? Uma pessoa embriagada é alguém que age, inclusive ela faz coisa que na normalidade dela ela não faria. Ela é uma pessoa que às vezes até mesmo ousada por causa da droga, da bebida, do álcool. É uma pessoa que manifesta-se de um modo esquisito, estranho, fora do comum, porque ela está impulsionada por um outro elemento que no caso é o álcool. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus é alguém que age fora do natural naquilo que é bom, naquilo que edifica, naquilo que traz cura, naquilo que restaura, naquilo que abençoa. É isso que Paulo está dizendo. Então não se embriaguem com vinho, mas encha-se
haja sob a influência, deixe que o Espírito de Deus lhe encha a ponto de que as suas ações, o seu viver como marido, como pai, como filho, como patrão, como empregado, seja influenciado, seja tangido, seja regido e manifeste a glória de Deus. Em quarto lugar, já estou terminando, esse texto, enchei-vos do Espírito Santo, é um texto que está no imperativo. Isso aqui não é por favor, isso aqui não é uma alternativa, irmãos. E aí deixa eu dizer uma coisa, olha, Jesus, sendo Deus, foi cheio do Espírito Santo. Jesus, sendo Deus, Lucas capítulo 4, diz que Jesus é cheio do Espírito Santo, ele é batizado nas águas por João Batista, o Espírito de Deus vem, enche Jesus, e ele vai para o deserto num confronto com Satanás no território dele. Depois da guerra com Satanás, onde Jesus é vitorioso, ele entra numa sinagoga, ele abre as Escrituras e ele lê: o Espírito de Deus é sobre mim, pelo que me ungiu. Então é assim, nem Deus no homem, nem Deus sendo humano quis viver uma vida vazia. Nem Deus no ser humano quis fazer a obra sem a autoridade e o poder do Espírito de Deus. Você acha que nós vamos conseguir? Não dá, a gente precisa, e aí é por isso, talvez exatamente é isso, é uma ordem, enchei-vos do Espírito Santo, e daí alguém dizer que talvez seja um mandamento mais desobedecido, porque a gente precisa e deve ser cheio do Espírito Santo. Outra coisa que chama a atenção é que está no plural, não é para um, nem para dois, não é para uma elite, não é para uma bolha, não é para um clubinho espiritual, não é para os obreiros. A palavra diz, olha, não vos embriagueis com vinho, mas encham-se todos do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2 diz que mais ou menos 120 pessoas, são todas elas, não tem ninguém que ficou de fora. Todos que naquele culto estavam foram cheios do Espírito Santo. Então o melhor não é perguntar se alguém é cheio do Espírito Santo. O melhor é perguntar assim: essa igreja é cheia do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é para todos, é para você. E às vezes a gente, não, mas pastor, eu sou um crente tão comum, tão simples. Meu irmão, isso não tem a ver com tu merecer. Isso não tem a ver com você ter pago o preço que tanta gente fica falando. Tem a ver com o fato de que Jesus te chamou, te salvou. A promessa é para você e Jesus quer encher. E eu tenho uma boa notícia, Ele quer encher você hoje e nesse culto aqui. Aleluia! Os jovens podem ser cheios do Espírito Santo e se tornar intrépidos na obra de Deus. Os anciãos podem ser cheios do Espírito e frutificar na velhice. As crianças podem ser cheias do Espírito Santo. Os líderes devem ser cheios do Espírito Santo. E em último lugar, isso aqui está no presente, é agora, é para hoje, é para este lugar, é para esta igreja, é para este momento e é para este culto e para essa reunião. Eu vou chamar o pessoal do louvor, fique em pé, deixar o pastor André à vontade, orar conosco. Mas deixa eu lhe dizer, você tem sede. Você tem sede. Eu tenho uma boa notícia para você. João capítulo 7, Jesus diz, se levanta. Era a festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, a Bíblia diz que um sacerdote enchia o vaso no tanque de Siloé e ele levava até o templo para lavar o altar. Jesus, ainda era João 7, ainda havia algumas perguntas: quem é esse pregador? E Jesus faz o que nunca ninguém fez. Ele se levanta e ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E João interpreta dizendo que ele estava dizendo isso acerca do Espírito Santo que haviam de receber aqueles que creriam nele. E eu e você somos os que cremos em Jesus. E nessa noite o convite está de pé. Alguém tem sede? Olha, você bebe pequenos goles.
Você bebe pequenas quantidades, mas dentro de você vai se formando um rio que vai jorrar, e Jesus diz, vai fluir, ninguém contém. É por isso que é maravilhoso essas figuras da Bíblia, do Espírito Santo como rio. Ninguém contém um rio, irmão, não é um lago, é um rio. Outra figura do fogo. Olha, o fogo tem duas características: ou ele se alastra, ou ele se apaga. E a minha oração nessa noite é que você deixe o fogo de Deus pegar e se alastrar, porque aí a Bíblia diz que o fogo deve arder continuamente sobre o altar. Vigie o fogo do Espírito no coração, no altar do seu coração, porque ele pode se apagar. Municie, bota lenha, porque o fogo de Deus vai continuar a arder nas nossas vidas. Louve o Senhor, clame, peça, busque. Ele tem para você.